Bom, boa tarde. O meu nome é Eduardo Azinheira, eu sou o diretor da Unidade de Publicações da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Bom, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, como saberão, que é a totalidade, é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, portanto, uma empresa detida a 100% pelo Estado português, mas é uma sociedade anónima pública com algumas particularidades. A primeira é que é rentável, e é sempre rentável todos os anos. Ou seja, é de alguma forma a demonstração, durante anos, sobretudo durante estes últimos anos, tem sido sempre diabolizada a ideia das empresas, de tudo o que é público. Mas não, as coisas podem funcionar bem ou mal, independentemente de serem públicas ou não. A Imprensa Nacional Casa da Moeda, como muitos outros exemplos que existem no país, mas agora estamos a falar da imprensa, é um exemplo de uma instituição que funciona bem e, portanto, todos os anos entrega ao Estado, ao seu acionista, 15 milhões, 20 milhões de resultados. Tendo ainda condições para, apesar de fazer isso, ter uma forte responsabilidade social e fazer investimentos significativos na área da cultura, coisa que, aliás, faz parte do seu próprio estatuto. Bom, mas já agora, para enquadrarmos isto, a imprensa vive sobretudo, e isso talvez nem todos os presentes saibam, mas vive sobretudo hoje daquilo que são os documentos de segurança do Estado português. Os vossos passaportes são feitos pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. As vossas cartas de condução são feitas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, da mesma forma que os vossos cartões de cidadão, ou um conjunto de outros documentos de segurança que o Estado português produz. Enfim, também as moedas de euro que trazem no vosso bolso são feitas ainda, e continuarão a ser, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Não as notas, mas as moedas. Bom, e a imprensa tem, ao nível da edição, um papel especial, que é um papel de salvaguarda de textos fundamentais da cultura e da língua portuguesa. Portanto, o papel da imprensa é supletivo ao papel das editoras privadas. A imprensa não concorre com os editores privados, a imprensa faz antes o que, por razões económicas, naturalmente, os editores privados não podem fazer. E este é um quadro conceptual semelhante ao da maioria dos países europeus, não é nenhuma originalidade portuguesa. Agora, o Estado pode intervir desta forma no mercado editorial, utilizando instrumentos diferentes. No caso de Portugal, é uma sociedade anónima, existem outros países onde é o Estado, a administração direta através de departamentos, do Ministério da Cultura ou de outros, e existem sítios também, e isso não tem nenhum mal, onde são os próprios privados que fazem isso, sendo subsidiados pelo Estado. O Estado todos os anos abre um concurso e diz é fundamental que este ano estes 50 textos fundamentais estejam disponíveis. E abre um concurso e os privados fazem-nos e o Estado suporta esse investimento. Portanto, no caso da Imprensa Nacional Casa da Moeda, a imprensa não recebe nenhum apoio público para fazer isto. Está assumido, e parece-me bastante bem assumido, e está assumido já há muitos anos pela imprensa, que este trabalho, que aliás, como eu já disse, consta do próprio Estatuto da Empresa, é, por assim dizer, uma devolução à sociedade que a Imprensa Nacional Casa da Moeda faz pelo facto de receber do Estado português um conjunto de trabalhos que são atribuídos, em alguns casos, em exclusividade, e porque é uma empresa rentável, devolve desta forma à sociedade. Interessa também ainda saber, isso talvez alguns dos presentes não saberão, que a Imprensa Nacional Casa da Moeda, esta configuração jurídica é assim, a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem 44 anos feitos ontem. Mas, na verdade, a Imprensa Nacional Casa da Moeda é a junção de duas das mais antigas instituições portuguesas. A Imprensa Nacional, criada em 1768, fará daqui a 2 anos 250 anos. E a Casa da Moeda, o mais antigo estabelecimento industrial português, trabalha continuamente desde o final do século XIII. Pronto, é esta a realidade de que estamos a falar. Por outro lado, esta ligação que a imprensa tem com a academia, em termos gerais, não se esgota no apoio às coisas que têm a ver com a literatura ou com as ciências sociais em geral. Ainda esta sexta-feira, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, numa cerimónia pública com a participação de vários reitores e diretores de instituições públicas portuguesas, assinou um conjunto de protocolos onde assumiu este ano e assumiu para o futuro que passaria todos os anos a investir 1% do seu volume de vendas em investigação e desenvolvimento, o que neste momento representa 1 milhão de euros por ano. Não é exatamente 1 milhão de euros, o ano passado a empresa faturou 95 milhões de euros, portanto são 950 mil euros, que todos os anos
vão ser transferidos para as universidades para investigação que possa dar origem a produtos e serviços que possam vir a ser comercializados e produzidos pela imprensa nacional Casa da Moeda. E esta é uma política que nós iniciamos agora, mas que queremos manter, desenvolver e incrementar no futuro. Bom, está o enquadramento, o quadro conceptual é este. Em relação à edição propriamente dita, a imprensa tem um plano de edições de serviço público, por assim dizer, faz aproximadamente, dependendo dos anos, mas entre 70, 75 e 90 edições. Há edições que são da exclusiva responsabilidade da imprensa nacional Casa da Moeda, como é o caso, por exemplo, das edições críticas que a imprensa mantém, do ESA, do Garreta, do Pessoa e do Camilo, no sentido de fixar textos, enfim, tanto quanto isso é possível, que se tornem definitivos para o futuro, quer para os estudiosos e para a academia, quer para as editoras privadas, poderem depois fazer edições para o grande público, que tenham por base textos fiáveis e que sejam confiáveis, mas depois existe uma área que é cada vez mais importante, que são edições em parceria, como é o caso da Letras com Vida, ou como é, por exemplo, o caso da generalidade dos catálogos dos museus nacionais. Por exemplo, hoje, todos os catálogos do Museu Nacional de Arte Antiga são feitos pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, são editados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, como são os do Museu Nacional de Arqueologia, enfim, muitos outros museus nacionais, numa lógica de parceria. A imprensa não é, neste caso, como não é neste também, um mecenas, mas antes um parceiro que é bom que as instituições públicas, mas não apenas as instituições públicas, possam olhar para a imprensa nacional como um centro de competências muito especializado, como não existe outro no âmbito daquilo que é, em termos gerais, o Estado português, com competência para fazer edição e para assegurar todas as fases do processo editorial. A unidade de publicações que eu dirijo da Imprensa Nacional Casa da Moeda tem cerca de 90 pessoas. Nós fazemos não só os livros, como fazemos também a edição do Diário da República, que é uma responsabilidade da unidade de publicações. Eu sou, portanto, também o diretor do Diário da República, que é uma coisa meio triste, eu bem sei, da minha atividade, mas há coisas que são o que são. Estou a brincar, naturalmente. É uma coisa, não é talvez a parte mais excitante para as pessoas que gostam muito de livros, mas é um papel fundamental para a República e para o Estado português. É uma coisa do maior interesse público. Foi apenas uma brincadeira agora. E estas edições que fazemos em parceria vão tendo um papel cada vez mais importante. E no caso da revista da Letras com Vida, é precisamente uma parceria que temos com o Clepool, que temos em relação à Letras com Vida, como em relação a muitos outros projetos. O professor José Eduardo Franco constantemente nos traz projetos a uma velocidade que é difícil, aliás, de conseguir escoar. Bom, mas em todo o caso, acho que a imprensa tem correspondido, ou pelo menos tem tentado corresponder a este lado frenético do professor José Eduardo Franco. Mais uma vez estou a brincar, naturalmente, o professor José Eduardo Franco tem um trabalho notabilíssimo. E pronto, e é assim que chegamos aqui, e é assim que aqui estamos. A imprensa sente muito orgulho em ter uma revista que é naturalmente, sobretudo, uma revista de fundo literário, com certeza, e que é uma revista muito bem feita e que se lê com muito agrado e que, como infelizmente em Portugal como na generalidade dos países, este tipo de revistas existem cada vez menos, porque são caras de produzir e porque o modo digital para as revistas tem progressivamente vindo a substituir estas revistas em papel. Portanto, digamos que hoje é quase um luxo poder manter uma revista com esta qualidade, com esta apresentação e, sobretudo, custando apenas o que esta custa, não é? Espero que sejam tão felizes e se divirtam tanto a lê-la como nós nos divertimos a fazê-la. Muito obrigado.